Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje é: há esperança de vida após morte? Meus prezados amigos, neste tema quero que você venha entender que os injustos, ou seja, os filhos da perdição, não ressuscitarão, simplesmente deixarão de existir no dia da sua morte. E você pode me perguntar, quem são os injustos? A resposta é: todos nós somos injustos na carne, mas há aqueles que são filhos da perdição, que são injustos e não têm o Espírito de Deus. Passamos a ser injustos a partir de Adão. Se não fôssemos injustos, não precisaria Cristo ter vindo nos resgatar da condenação. Por isso, Cristo precisou morrer para nos justificar no Espírito. Porém, os filhos da perdição não ressuscitarão, porque não tem esperança. E se não tem esperança, obviamente não tem o Espírito de Deus. São somente homens carnais. Quem vive na carne não são homens espirituais, não são filhos de Deus, porque não participa do corpo de Cristo. Veja o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,13. Diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Quem são os que dormem, que diz o versículo 13? São os espíritos. Então saiba, meu amigo, que os que ressuscitarão são os espíritos. Mas eu gostaria que você entendesse primeiro o significado da palavra rudimento, para que você tenha uma melhor clareza sobre o que vou mostrar para você. Vamos lá. Rudimento significa estrutura inicial, origem, primórdio, elemento básico, o que se apresenta em estado primitivo. Então, a partir daí, entendemos que o início de algo não é a estrutura definitiva, pois precisa ser aperfeiçoada. Rudimento significa coisa no estado primitivo, rudimentar. Agora, voltando ao assunto. Portanto, temos que saber que Cristo apresentou um rudimento para fazer entender as coisas espirituais que viria num futuro próximo. E depois, Paulo viria trazer um projeto perfeito enviado por Cristo, que era a revelação do Evangelho da Graça. Porém, ainda hoje, o sistema religioso espera uma ressurreição da carne e alma. E isso não passa de rudimento, pois a ressurreição é só no Espírito. Eles dizem que Deus ressuscitará justos e injustos para serem julgados. Sabemos que não é assim. Na revelação do Evangelho, diz que é para deixar os rudimentos. Somente os justos serão ressuscitados, os injustos não, porque são só alma vivente, não têm o Espírito de Deus. Veja o que diz 1 Coríntios 15:44.
Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. 46. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. 47. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Então vemos aqui, meu amigo, que o homem que vive segundo as paixões da carne é terreno, comparado a Adão. E o que vive no Espírito é espiritual, comparado a Cristo. Portanto, a ressurreição é para o homem espiritual. O homem carnal morre para sempre. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Portanto, meu amigo, quando Cristo morreu na cruz, toda a carne morreu com ele, a saber, os que creem. Veja o que diz Hebreus 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Versículo 2. E o ensino sobre batismo e imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. Versículo 3. E isso faremos, se Deus permitir. Então veja, meu amigo, que Paulo, na carta aos homens, pede para que eles deixem os rudimentos das doutrinas de Cristo. E por que ele pede isso? Simplesmente porque há uma nova esperança, que é a revelação da graça de Cristo. Veja o que diz Salmos 9,17. Os ímpios irão para o céu. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Veja aqui neste versículo de Salmos, diz que os ímpios irão para o céu. Céu significa sepultura. Veja o que diz Jeremias 51, 39. Estando eles excitados, preparar-lhes-ei um banquete e os embriagarei, para que se regozijem e durmam um sono perpétuo e não despertem, diz o Senhor. Então veja aqui que Deus diz que quando dormimos um sono perpétuo, dormimos para sempre. E para sempre é deixar de existir. Temos que entender que isso é apenas para aqueles que não deram ouvido à voz de Deus e se esqueceram de Deus, como está escrito em Salmo 9,17. Portanto, meu amigo, morrer é deixar de existir para aqueles que estão na carne, sem o Espírito de Deus, sem o Espírito de Cristo. Pois na carne não há esperança. A esperança só existe através do Espírito Santo, do Espírito de Cristo. Espero que você tenha entendido que a carne não vai para o céu. A carne morre e morre para sempre. E que só é ressuscitado o Espírito. Portanto, fica aqui o meu muito obrigado por você ter assistido este vídeo. Peço a você também que dê um like e se inscreva neste canal e faça o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.